Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Eu sou Marta Souza, esse é o Em Casa Também Pode, que hoje está recebendo a nossa vizinha rica, vulgo Donaire Carolina, esse nome é internacional, viu? Nome chique, né? Ele é internacional ou ele é goiano? Amiga, ele é tocantinense, Ele é tocantinense esse nome? Meu pai estava em Araguaína fazendo meu enxoval e achou uma loja chamada Donaire Confecções. Era pra eu chamar Ana Carolina. Então ele falou que eu vou chamar Donaire Caroline. No máximo eu seria uma Carol, né? Hoje eu sou essa pessoa que ninguém acerta o nome, mas me apelidaram de Dom, de vizinha rica. Vizinha rica, eu chamo ela de vizinha rica. Ela pra mim vai ser sempre a vizinha rica. Minha eterna vizinha. Não é mais minha vizinha, mas continua sendo a minha vizinha rica. Há 1 ano e 6 meses eu morei aqui, ó, do ladinho dessa pessoa. Gente, eu adoro esse lugar. Contando a gente quase não se via, mas assim, quando a gente estava em casa ela sabia. É, sempre. Donaire, você vai fazer hoje o quê? Então, escolhi um prato super especial, como no dia que fui convidada, falei pra Marta. Esse prato tem história, esse prato é uma delícia. É comum, mas ao mesmo tempo não. Então a gente vai fazer uma filé parmegiana de peixe, mais especificamente de pirosca com alcaparras. A pirosca é um peixe da região do Rio Araguaia, né? Que eu sou natural de São Miguel do Araguaia, Goiás, né? Então toda vida a gente comeu muito peixe e esse prato pode se fazer com outros tipos de peixe, outros tipos de filé, mas especialmente a receita original é filé de pirosca. Essa receita aqui, ela é especial porque você aprendeu ela com alguém, né? Sim, com certeza. Com quem que você aprendeu essa receita? Meu amado e referenciado pai. Ele vai viver e prolongar durante muitos anos da vida no meu coração, na minha memória. E eu acho que assim, o que eu levo e que todo mundo leva pra vida dos pais e da vida são os ensinamentos. Ele nunca me ensinou a fazer essa parmegiana. Ele fazia. Mas ele fazia. Eu era criança, né? Desde criança ele faz ela. Mas eu senti o sabor, eu sabia quais eram os ingredientes. E hoje, depois de casada, muito Google, muito YouTube, muita pesquisa, a gente já descobriu como que é feito uma filé parmegiana de carne de frango, então de peixe eu acho que tem diferente. Peixe é diferente, eu nunca comi. É diferente, mas assim, eu acho que o preparo... Mais de pirosca, né? Vai por ali, é uma delícia. Uma delícia. Gente, então a gente tá aqui com todos os ingredientes já na bancada. Estamos aqui preparadíssimas. Escolhi esse prato, como já falei pra Marta, é um prato especial que traz pra mim uma lembrança muito forte do meu pai. É um prato que tem história, que tem sabor, que tem gosto de infância, que tem saudade, tem tudo. Eu não vou chorar. Não chora. Tô emocionada de estar aqui no canal hoje, mas eu não vou chorar. Tô vendo o olhinho dela brilhando. Eu sempre lembro do meu pai com muita alegria, porque ele é uma pessoa muito alegre. Minha mãe mesmo fala, você é seu pai puro, menina. Porque eu sou autêntica, espontânea, pode estar caindo no mundo, que eu tô tentando segurar ele aqui e sorrir. E eu trago isso muito do meu pai. Não que a minha mãe não seja assim, minha mãe é uma mulher muito forte, mas ela é mais reservada, mais recatada, mais calada, mais na dela. Isso mesmo. Vamos começar a preparar essa receita aqui? Vamos. E você fala pra nós assim os ingredientes, que é pra gente poder aprender. Os ingredientes de hoje para essa filé parmegiana de peixe, Marta, que eu vou te ensinar. Eu vou aprender. Olha eu, hein? Te ensinar. Nós temos aqui filé de peixe, pirosca. Para temperá-lo, nós temos lemon pepper, sal branco, pimenta do reino. Vocês sabem que pro peixe, o limão, ele dá uma cozida, né, no peixe. Então, por isso nós optamos em usar o lemon pepper, que é o tempero. Que é um tempero, já tem um limãozinho, isso, né? Para dar aquele gostinho. E para empanar esse filé de peixe, nós iremos passar primeiramente na farinha de trigo, depois nos ovos, depois empana na farinha panko. Ou na farinha de rosca comum, né? Isso mesmo. A farinha panko ela é mais grossinha, mas a farinha de rosca também fica ótimo. A farinha panko tá na moda, né? A gente é chique, vamos usar a farinha panko. Muito chique. Gente, aqui nesse canal só tem coisa de primeira linha, viu? Então eu tô me achando. E pra montagem a gente vai usar o presunto, a mussarela, o nosso molho de tomate, né? E pra acompanhar um arroz branquinho, alhado, com azeite.
E é Vamos isso. fazê-lo daqui a pouco também, o arroz. Esse arroz da Marta é famoso. Ele cheira... Gente, eu morava aqui, aí eu mandava assim, ó, mensagem no WhatsApp. Vizinha, cadê você? Eu falava, o convite hoje é certo, o almoço tá garantido. Ela ficava lá esperando assim, ó, olhando o celular. Esperando um convite. E como aqui é chácara, né, amiga? Não tem como ter aquele parente, né? Tem que ser o vizinho mesmo pra Tem que ser o convidar. vizinho porque pra convidar. o parente é na rua. Vamos lá começar? Vamos sim. A gente vai começar aqui temperando. Você vai temperar o peixe. Isso, o filé de peixe. Eu vou tentar usar espátula, mas na minha casa, assim, né? Eu uso a mão mesmo, mas vamos lá, vai dar certo. Pode ficar à vontade. Se você quiser uma bacia também para colocar o peixe. Eu vou precisar. Acredito eu. Que é porque aqui, gente, a gente faz tudo como se a gente estivesse em casa mesmo. Nada muito formal, nada muito assim, fora da. Você faz em casa. Muito certo da etiqueta, né, Marta? Posso te ajudar? Pode, por favor. Eu vou colocar aqui as espátula. Certo. Ah, você Pode colocar o peixe aqui? Pode. Eu vou colocar ele todo aqui dentro dessa bacia, desse balde inox, pra eu Balde nosso. temperá-lo. Chique, né, gente? Então vamos lá. Vamos começar com sal. Vou colocar uma quantidade razoável, porque o peixe ele é bem sensível para tempero, né? Que chique, gente. Peixe sensível para tempero. Gente, ó, eu estudei muito pra estar aqui hoje, viu? Não pensei que eu sou essa pessoa toda, não, viu? E é um desafio, né? Porque o seu marido falou assim, tem certeza? Isso! Lá em casa, muito quem cozinha é o Rômulo, meu esposo, né? Eu cozinho, assim, arroz, feijão, carne e arrisco fazer algumas coisas de internet. Eu acho que ele tava com medo de perder o posto de cozinheiro. Isso, o negócio dele, a gente ia falar que o negócio dele, a comida dele é a melhor. Ele gosta desse elogio, sabe? Dessa bajulação. Então, gente, é bem no olhômetro mesmo sobre os temperos. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, que eu adoro aquela Tempero é sempre no olhômetro, né? picância sempre, não adianta, né? E aí a gente depois, eu vou colocar um pouco Esse menos de lemon pimenta. pepper também tem uma moda, né? Tá super na moda. Hoje em dia tudo vai lemon pepper, Toda receita que tem um tal do lemon pepper. é muito chique. Pronto, então eu vou mostrar um pouco pra vocês aí, mas basicamente é isso. Filé, Colocou o sal, lemon pepper, lemon pepper e pimenta. isso, pimenta do reino. O lemon pepper ele também já é um pouquinho picante, né? Isso mesmo. Por isso que eu coloquei bem menos a quantidade de pimenta do reino. Aí você vai dar uma misturadinha. Vou dar uma mexida aqui, vou usar uma espátula como se fosse uma concha, né? A gente, mas com muita delicadeza, porque senão o filé de peixe vai desmanchando. E esse não é um filé de peixe comum, né, gente? Não. É um pirosca. É um pirosca. Gente, meu pai, ele era metido a pescador. Ah. Na verdade, assim, eu vou contar de tudo um pouco. Ele era metido. Ele era muito metido. Eu acho que essa metidez minha, a blogueiragem, essas coisas, eu É puxei. do seu pai. É do meu pai. Ele oficialmente era leiloeiro rural, né? Ele fazia leilão de gado. Por sinal, um dos melhores do norte goiano. Fazia leilões em vários lugares aqui do Tocantins. Por isso que eu sou tão goiana tocantinense dessa forma. Porque a gente vivia viajando com ele, vindo pra cá. Em todo lugar. Nós temos muito parente aqui também, né? Então a união útil e agradável. Ele vinha trabalhar, a gente vinha passear. E dessa forma a gente se divertia. Mas aí ele pescava com uns primos dele. É aquela pesca esportiva de arpão, sabe? Tinha que mergulhar. Isso, e eu morria de medo daquilo, gente, sinceramente, eu ficava com meu coração bem apertado, porque, gente, eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu sou ansiosa e medrosa ao mesmo tempo. Aí eu ficava pensando, gente, e se errar a meta do peixe e pegar em alguém? Porque no fundo do rio é escuro. E eles iam em vários, né? Sim, tem um primo dele que hoje mora no Mato Grosso, em Cuiabá, que ele ia... Eu tô começando a imaginar a cena, ela falando, eu imaginando a cena. E aí assim, geralmente esses peixes maiores, pirosca, jaú, eles ficam em, a gente fala loca, mas são pedras, né, pedreiras, lá embaixo. Então tem que descer muito fundo, é muito escuro, aí um fica com aquela lanterninha, o outro vem com arpão. Se alguém aí for expert em pesca esportiva e estiver falando alguma coisa errada, que me corrija ou me perdoe, né? Mas assim, grosseiramente o que eu entendo é isso. E aí ele chegava do peixe pescado e fazia essa filé parmegiana pra gente. E é perigoso, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Que a panela já tá ficando A panela já tá começando a falar com a gente. Já. Então pronto, temperado o peixe. Agora eu acho que a gente vai precisar de um bol também pra eu quebrar os ovos, né? Eu coloquei ali um pratinho pra você. Ah, ótimo. Deixa eu pegar aqui.
Aqui a gente vai quebrar os ovos, dar uma batidinha, né? Exato. E vai começar a empanar esses filés. E o seu pai pescava esses peixes grandes, que a pirosca é um peixe grande, né? Isso mesmo. A pirosca, ela é um peixe grande. Tem também o jaú, né? Que é um peixe também grande, que também dá um filé bem gostoso. Então... Eu vou te cortar só um pouquinho. A gente pode colocar o óleo para aquecer? Claro, com certeza, né? Gente, eu converso pouco, né? Se não der assim, o toque da pessoa, a gente pode colocar tudo, né, Marta? Porque fica à vontade. o filé tem que ser bem Tem que fritinho, mergulhar, né? No óleo. Vou falar mais um termo chique, amigo, que a gente fala que eu estudei pra estar aqui hoje, né? Você estudou ele tem que bastante. imergir, né? Gelo. Isso mesmo. A uma temperatura exata. Exata, né? Então vamos lá fazer isso aqui, que pra mim como diz o outro, é bala na agulha. Quebrar ovo é comigo mesmo. Eu quebro vários quando eu compro cartela. Eu vou colocar aqui no Eu cantinho. sou sua assistente hoje, eu vou pegar nas cartas pra você. Pelo menos isso, né, gente? Eu tenho que fazer alguma coisa. Gente, vocês não estão entendendo quem que é essa pessoa aqui na cozinha, não. Eu não tô nervosa porque eu tenho uma certa intimidade com ela, assim, né? Tipo, 1 ano e meio, morando aqui perto. E a gente se vê bastante também. Que ela tem um restaurante, eu almoço lá, claro, sempre, né? Todos os dias. Todos os dias quase. Tenho quase um cartão de fidelidade lá, tá? Um convênio. Nem cabe mais aquele carimbinho que eles colocam Não. na cartão de fidelidade. Não cabe mais, já estourei a cota. Ó, a gente tá batendo aqui o ovo, né? Aí somente o ovo que colocou, né? Só, a gente vai colocar só o ovo. Aí primeiro a gente vai passar o filé. Deixa eu pegar aqui. Mas, essa chama tá quente? Essa chama não. Não, né? Posso por aqui? Pode. Fica bom, minha cameraman, minha videomaker, girl. né? Câmera girl. É porque, gente, tudo tem que ser milimetricamente pensado pra não tampar os passos, Primeiro né? é a farinha de trigo. Isso. Então, ó, vou tá limpa, tá, gente? Farinha de trigo. Vou pegar com a mão mesmo, porque como eu falei, gente, lá em casa é com a mão mesmo, viu, Com a mão Marta? mesmo. Passou na farinha de trigo, vem Passa para o ovo. E eu aqui assistenciando. Do ovo. Essa palavra? Deve ser, amiga. Eu não estudei essa parte do Google. Parte da palavra. É, porque como eu ia ser a principal e você é coadjuvante, eu estudei coadjuvante. Eu sou dizendo eu que sou a principal aqui hoje. viu, Hoje gente? você é a principal, porque a receita é sua. Eu sou convidada especial hoje. Especialíssima. Ó, Em casa também pode só até a gente gente, especial. essa farinha de pão que é coisa chique mesmo, é coisa do mundo. É coisa rica, viu? Porque geralmente a gente empana com farinha de rosca, amiga, ele fica assim, assim, olha eu fazendo a coisa errada aqui, quase que foi. Ia passar primeiro no ovo, mas vamos lá. Dona Ana, você aprendeu essa receita observando quem? Você falou que a pessoa não te ensinou, né? Isso. A minha tia fez essa receita recentemente. Foi onde deu um estralo na minha memória afetiva, Sua memória afetiva. e culinária, né? Porque quando a Marta me convidou, e eu fiquei pensando, gente, o que eu vou fazer? Quando a minha tia fez essa receita recentemente, que a gente teve no feriado lá na casa da minha avó, eu falei, já sei, vou fazer uma coisa que eu adoro, que tem história, porque esse é o diferencial do seu canal, né? Sim, exatamente. A história que o nosso convidado conta. Isso, então vai unir uma coisa à outra. E aí, eu sei fazer filé parmegiana de carne, né, gente? Carne e frango. Eu pensei comigo, diferente não deve ser, mas fiquei observando e perguntei pra minha tia, né? Tia, é fazer como ela falou, é tranquilo. A única coisa diferente que seu pai colocava são as alcaparras, né? Que ele era uma pessoa finérrima, né, gente? Seu pai era chiquérrimo. Chiquérrimo. Meu pai não é porque ele foi... Eu falo assim, gente, tudo que eu falo do meu pai não é porque ele não tá aqui hoje não, porque eu falava em vida, sabe? Eu era uma pessoa que eu vivia grudada nele. Eu era a única mulher, né, gente? Vocês são quantos irmãos? Nós somos 3 irmãos, porque eu tenho de parte de pai e mãe, mas eu tenho uma irmã mais velha, que é só de parte de pai. Inclusive, a gente veio conhecer ela mora aqui em Tocantins. Ela era uma filha avulsa. Quando a minha mãe Era casou com velha, meu pai, minha mãe já sabe da existência dela, só que a mãe dela sumiu um pouco assim da vida do meu pai, depois que ele casou com a minha mãe. E aí a gente veio conhecer ela
ela já tinha 18 anos quando a gente veio conhecer ela. Inclusive, logo depois que ela completou os 18 anos que a gente conheceu, ela casou e a gente veio pro casamento dela aqui em Palmas. Ela é de Itacajá. E de lá pra cá eu falei, gente, essa criatura tinha que ser minha irmã mesmo e filha do meu pai, porque ela é muito igual a gente, assim, serelepe, conversadeira, desenrolada, autêntica. E aí a mãe dela também é mais calma. Então, assim, a gente puxou, as mulheres puxaram muito meu pai. Seu pai era o elétrico da casa. Ele não parava, gente. Aí, como eu falei, ele era metido a várias coisas. Uma época ele foi metido também a construtor de casa. Ele construiu algumas casas lá na minha cidade. E eu vivi com meu pai, eu convivi com meu pai durante 16 anos. E Deus, eu falo que Deus, porque eu sou uma pessoa muito temente a Deus. E hoje, na minha maturidade espiritual e de idade também, eu falo que Deus quis recolher ele, né? Quis ele pra si, porque Deus também quer os bons. Então, quando eu tinha 16 anos, o meu pai sofreu um acidente. Como eu falei no meu spoiler aqui hoje, é uma história trágica, mas que eu não sofro em contá-la hoje, porque foi uma pessoa maravilhosa e é uma pessoa para mim até hoje que eu carrego muitos ensinamentos, muita coisa. Meu pai, ele estava voltando de Goiânia. Estava vindo de Goiânia para cá. Não, eles estavam de Goiânia para São Miguel do Araguaia, né? Que eu morava lá. Olha, gente, eu conversando, fiz um negócio errado aqui, Marta. Passei primeiro no ovo. Passa na farinha agora. Agora, isso, tá vendo? Se você estivesse na sua casa, esqueceu de passar na farinha de trigo, passa na farinha de trigo e volta pro ovo, depois vai pra farinha pão. Tá vendo? Em casa também pode errar. Deve. Então vamos lá. E aí, meu pai trazia ela sempre para Palmas, quando vinha fazer leilão aqui, para fazer hemodiálise aqui, porque naquela época só tinha os mais próximos Palmas ou Goiânia. E também levava para Goiânia quando tinha a folga dele dos leilões. E em uma dessas vindas, sempre ia ele e o meu tio, que é o irmão da minha mãe. A minha mãe ficava em casa com a gente, com as crianças. E aí a mulher do meu tio também, que é minha tia, que lá em casa tem uma história engraçada também, depois eu conto. A mulher do meu tio ia, porque minha mãe trabalhava, enfim, né, tinha as crianças pra cuidar, que eu tenho um irmão mais novo, que ele tem uma diferença de quase 10 anos de mim. De eu, né? De eu. E aí, em uma dessas voltas, inclusive foi um dia que ele não ia vir, por isso que eu falo sempre que a gente tem que acreditar que Deus quis recolher mesmo as pessoas, que tem o dia delas nascerem, o dia delas morrerem, infelizmente. Tem, eu acredito nisso. Meu pai não era para ter vindo embora no carro dele, era para ter vindo com um amigo de carona, porque a minha avó tinha feito um exame que só sairia no outro dia pela manhã. Mas como eu falei, ele é tipo eu, conversador, serelepe, gentil, cordial, e ele conseguiu uns meios dele lá para esse exame sair antecipado. Então o que sairia amanhã de manhã, saiu um exemplo hoje na hora do almoço. E aí, dessa forma, ele falou, olha, então a gente vai pegar esse exame, vai falar com o médico e aí a gente vai embora. Só que quando chegou no médico, a notícia era muito boa. A minha avó estava curada do câncer. E a minha avó, mãe da minha mãe. Então ele falou, nossa, vamos embora agora. A gente tá liberada, tá curada, não vou avisar ninguém. E a gente vai fazer uma surpresa pra Fia, que é o apelido da minha mãe, o nome da minha mãe é Eleusa. E ela vai ficar muito feliz, porque minha avó vinha nessa luta com câncer há bastante tempo. E aí foram. Daí, faltando quase 300 quilômetros para chegar na nossa cidade, numa cidade chamada Mozarlândia, o pneu do carro estourou. E aí eles pararam num acostamento, sinalizado, à noite, pisca-alerta, triângulo, tudo devidamente correto. E aí... E aí o carro estava totalmente sinalizado. Parado no acostamento, era assim por volta de quase 10 horas da noite. Nessa época eu já trabalhava, que a pessoa que trabalha desde sempre. Eu já trabalhava, então eu tinha que estudar à noite. O que meu pai aconteceu? Ele falou, não vou avisar ninguém, mas vou ligar para Dona Aire e ir para casa, agilizar uma janta, que a gente vai chegar hoje ainda e com fome, que a gente vai direto, não vai parar. Só que na escola não pode telefone celular ligado, né? Então meu pai me ligou por 2 vezes e eu não atendi, porque estava no silencioso. Na hora da saída, que já tinha passado a hora do recreio, eu vi as 2 chamadas perdidas do meu pai, mas normal, né? Vou chegar em casa, vou perguntar pra minha mãe se ele ligou pra outra pessoa, e eu ligo de volta. E aí nesse meio tempo aconteceu o que aconteceu. Um moço veio em alta velocidade,
A gente não sabe até hoje o teor, se ele estava dormindo, se ele estava bêbado, porque ele não assume a culpa. Infelizmente a gente tem isso, né? No Brasil, muita imprudência. Tem uma frase que ele fala que machuca muito a gente, porque eu falo que as pessoas só sentem, na verdade, quando são com os entes queridos dela. Ele fala que se ele matou algum dia alguma coisa na estrada, foram bichos. E ele veio e bateu no carro do meu pai, onde estava ele e meu tio de fora trocando pneu. E a minha avó lá dentro, deitada, se recuperando de tanta coisa ruim. Né? Isso. Tratamento contra o câncer. E a minha tia, esposa do meu tio, tava de fora do carro e foi fazer xixi. Sabe quando a gente para assim no meio da estrada, que faz xixi no mato? Todo mundo já passou por isso, né? Nesse meio tempo que ela tava lá, foi muito rápido, tudo muito rápido. Esse rapaz, esse moço, esse senhor, que eu não conheço ele, veio em alta velocidade e atropelou todo mundo. Então, olha de novo. Foi um momento, gente. Que agora está batendo. Então, ele atropelou meu pai, ele atropelou meu tio, e a minha avó, como estava deitada dentro do carro, sem cinto de segurança, né? Ela também sofreu as devidas fraturas internas e não resistiu, foi a óbito. Então, a minha tia, esposa do meu tio, ela viu tudo. Ao vivo. Ela viu, porque assim, como eu falei, a coisa engraçada lá em casa é que meu pai é irmão dessa tia minha. E o marido dela é irmão da minha mãe. Então são 2 casais de irmãos que se casaram. Eu tô tentando assimilar, não, acho que eu não vou dar conta. Vou assistir mais algumas vezes. Isso. Então a minha tia, eu falo que os meus primos, que são filhos dela, são meus primos e irmãos, porque não tem por onde correr. A mãe dele é irmã do meu pai e a minha mãe é irmã do pai deles. Então a gente é parente. Então a minha tia viu tudo acontecer. Ela ficou louca, claro, né? No momento ela gritava todo mundo, tudo se apagou, os faróis, tudo, e era uma noite assim com lua clara. E aí ela chamava um, chamava o outro e ninguém respondia. E aí foi de onde ela pensou, tá todo mundo morto, só tem eu vivo aqui. E aí ela olhou pro carro do rapaz e ela viu ele saindo pela janela, pelo clarão da lua. E ele, uma caminhonete muito bem assessorada, né, airbag, tudo, ele só tinha um corte na boca, que foi o que deu pra ela ver. E ela foi em cima dele, gritava com ele, seu louco, você acabou com a minha família e tal. E ele falava, cala a boca, você tá insuportável com esses gritos seus. E um babaca, né, gente, vamos, assim... Eu tô chocada. E ele fugiu. Aí, de repente, a minha tia olhou pra estrada e o meu pai, ele tinha sido arremessado pra estrada, que ele tava em pé. A gente até tem uma percepção de que ele tentou correr, sabe? Ele viu um farol e tentou correr, porque ele foi arremessado exatamente naquela listra que divide as 2 pistas. O meu tio não, ele estava agachado com aquela chave de roda, então abriu ele. A gente teve acesso ao lado da perícia e tudo. Então, assim, quando a minha tia viu um carro vindo, ela falou, eu preciso subir, porque senão não vai restar nem corpo pra velar. E aí o rapaz fugiu por dentro do mato, não prestou socorro. Ele é uma pessoa que é financeiramente bem e tem um nível de estudo também muito bom. Então ele já sabia que se ele fugisse, se apresentasse após as 24 horas não seria mais flagrante e ele poderia responder em liberdade, né? E aí, gente, foi um Deus nos acuda, porque isso aconteceu 10 da noite, ninguém tinha telefone, eu ligava, minha mãe ligava, meu irmão ligava, todo mundo ligava. E um caminhoneiro chegou lá em casa, que já conhecia meu pai, como eu falei, ele trabalha com leilão, né, de gado. Então ele era muito conhecido na região, conhecia vários caminhoneiros. Esse caminhoneiro falou, boa noite, bateu palma, sujo. Ah, é na farinha e depois no ovo. Dona, eu vim aqui, eu nem julgo ele da forma que ele deu a notícia pra minha mãe, porque, tipo, ele tava tentando de alguma forma. Dona, eu vim aqui pra te avisar que o Dioclésio sofreu um acidente. Ah, o nome do meu pai é Dioclésio Cardoso, se alguém do canal conhecê-lo, ele é meu pai. O Dioclésio sofreu um acidente na estrada, perto de Mozarlândia. Tá ele, um senhor forte, moreno, também não resistiu, que é meu tio. Uma senhora, muito machucada também, que eu não sei te falar, mas eu acho também que não resistiu. E tem uma moça, assim, meia idade, de cabelo curto, que sobreviveu, que é a minha tia. E aí ele dava as características do carro, de tudo, só que a gente não acreditava. Por quê? Como eu já falei, meu pai não viria aquele dia no carro dele. Ele ia vir de carona com um amigo dele.
E o carro dele ia ficar esperando tal exame da minha avó. A gente ligou para esse amigo dele, e o amigo não atendia, e aquela agonia, e esse homem foi embora, esse caminhoneiro. Aí começou a chegar gente. Gente, lá na minha mãe é um sítio dentro da cidade, é um alqueire de terra. Era tanto carro lá dentro do pátio, tanto carro de uma hora para outra, começou a juntar gente, e aí assim, não é, tem que ir lá, gente, tem que ir lá. E aí a pessoa que ia e chegava lá não tinha coragem de voltar para dar notícia, que eram os amigos dele, né? E nisso, assim, Deus colocou a mão, que passou um caminhoneiro que estava com a esposa, parou, ajudou minha tia, ficou lá com ela, chamou o SAMU, chamou todo mundo. E em Mozarlândia, meu pai tem um amigão mesmo, que eu falo que ele é meu tio, os filhos dele são meus primos. Que ele, mais uma vez, ajudou muita gente nessa questão, tipo, de conhecer as pessoas, não ter que ir pra ML, não demorar todo aquele trâmite de velório, né? Então, quando chegou a notícia mesmo, que era meu pai, que havia falecido e tal, a cidade parou, gente. A cidade parou. Ela era já 3 da manhã. Então, de 10 da noite às 3 da manhã, esse sufoco. Todo mundo querendo ter uma notícia real, né, do que tinha acontecido. E quem ia não tinha coragem de voltar. Eu também não teria. Pensa se chegar pra avisar. Então, assim, a minha mãe, quando eu falo assim que ela é mais quieta, mais calada, que eu puxei meu pai, não tô dizendo que ela não é uma pessoa boa, porque a minha mãe, ela é o meu maior sinônimo de força hoje na vida. Hoje não, desde que isso aconteceu. A minha mãe perdeu o marido, o irmão e a mãe. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, nesse mesmo acidente. Que a minha tia que sobreviveu é a cunhada dela. Tem que ser forte. E a minha mãe, não que eu não via ela chorar, ela não se demonstrava fraca hora nenhuma pra gente, pros filhos, porque ela pensou, agora sou eu e eu. E ela tinha que resolver aquilo tudo que tava E o meu irmão mais novo tinha 5 anos, eu tinha 16, o meu irmão, eu acho que ele tinha 17,5, quase 18, meu irmão mais velho. Então, ela falava pra mim assim, eu fiquei louca, gente, olha, eu falo assim que eu fiquei assim com minhas emoções muito abaladas. Eu sentia dormência, eu vivia tanto o pessoal dando banho em mim, eu fiquei louco, o pessoal aplicou medicamento em mim. Então assim, é uma dor que só quem passou pra saber. E aí a minha mãe falava, pelo amor de Deus, se acalma, a gente precisa ficar calmo, porque seu irmão é uma criança, tinha 5 anos, gente, ele olhava com um olho desse tamanho. Ele não tava entendendo nada, aquele tanto de gente, o que tá acontecendo? Ninguém ia falar pra ele, né? É na farinha de trigo? Eita, primeiro. A gente tá acabando, viu? Eu acho que tem uns 10 pedaços aí dentro. Desse jeito. Vai dar certo. Mas essa é a parte trágica da história, que eu só conto para as pessoas entenderem. Você viveu isso quanto tempo, mais ou menos? Eu sou uma pessoa, Marta, que eu sou, assim, eu não gosto de reviver algo que me faz mal, eu não gosto de me vitimizar, vamos dizer assim. Eu poderia usar daquela situação e falar, ai, coitada de mim. Não. E aí eu comecei a pensar o quê? Se meu pai era uma alegria em pessoa. Ele era alegre onde ele estava, inclusive isso aconteceu em 9 de fevereiro. Ele faz aniversário dia 31 de dezembro, que é ano novo. Então, o 31 de dezembro de 2008, que virou para 2009, ele fez uma festa lá de Réveillon e tudo que a gente sempre fazia, e chamou todos os amigos dele, e ele tem foto com todos que estavam na festa. Ele parecia que estava se despedindo. Tem umas coisas que a gente não consegue explicar. Isso. Nem, como se nem Freud explica, né? Mas eu falo que Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, assim, eu lembro do meu pai com muita alegria, muita alegria. A minha mãe viveu um luto eterno, assim, intenso, na verdade, eterno não, intenso. 5 anos, a minha mãe mal penteava o cabelo. A minha mãe vestia praticamente um estilo de roupa só. E eu, muito jovem, já trabalhava. Demorei um pouco para voltar pro meu trabalho, né? Na época, meu patrão foi um pai também para mim. Ele falou para mim, olha, fica na sua vontade. O dia que você falar para mim, hoje eu consigo trabalhar, você vem trabalhar. Eu era estagiária da Caixa Econômica. Eu vou lavar minha mão rapidinho, uma pausinha, tá, gente? Porque olha onde tá o dedo da cozinheira. Esse fica assim, gente. Isso aqui acontece, o dedo fica desse jeito, exatamente. Já acabamos de empanar os peixes. E agora vai passar para fritura, né, dona? Isso mesmo. Essa receita ela é bem rápida. Acho que a parte mais demorada é empanar. Isso. Você tem que empanar de um por um.
E aí, falando do meu pai, ele era essa pessoa alegre, sabe? Alegre, autêntica, inteligentíssimo. A gente volta já já. Só um minutinho. E a gente vai fritar, né, dona Larissa? Isso Leve mesmo. agora. O óleo já está aquecido. Vamos colocar para fritar. É outra etapa que você tem que ter um pouco de paciência, mas também que é rápido. Sim. E já já a gente volta. Então a minha mãe ficou nesse luto mais intenso, claro, né? Foram 3 percas. E teve uma outra coisa que aconteceu com ela. Com 26 dias desse falecimento, ela acabou trazendo o meu avô para morar com a gente, né? Porque ele ficou sozinho. E o meu avô, ele não suportou essa perca. Ele não podia beber. E aí ele bebeu porque ele não Seu tinha... avô, O pai da minha mãe e esposo da minha avó, que havia falecido, né? Porque o meu pai e o meu tio, eles sempre foram sócios. Tanto na vida profissional, que meu pai era o leiloeiro e ele era o administrativo financeiro, como na vida pessoal. Então, assim, reunião de escola, meu pai chamava de Dioclésio, todo mundo chamava ele de Dio. E meu tio chamava Judevan e ele tinha o apelido de Dico. tomando espaço. Isso, bem, bem tranquilos, tipo o meu. E aí, não, hoje o Dico não tá aqui, o Dio vai buscar os meninos na escola. Hoje o Dio não tá aqui, o Dico vai pra reunião. Então, assim, tudo era eles dois, né? Tanto é que o sítio onde minha mãe mora era do meu pai e do meu tio. Hoje é da minha mãe e da minha tia, né? Que são as herdeiras junto com a gente. E aí, foi uma perca muito grande pra gente, porque eram os esteios ali do sítio, do leilão, que é conhecido lá, e eles se foram, então de repente se viram todo mundo, nós nos vimos de mãos e pés atados, praticamente só mulher, e meu avô, ele não conseguiu sentir essa perca e conviver com isso. Ele bebeu num belo dia e ele infartou. E ele veio a óbito 26 dias depois dessa tragédia. Então, assim, a minha mãe, mais uma vez, teve que mexer com o velório, mais uma perca, teve que mais uma vez cutucar aquela ferida que estava bem profunda nela. Então, é por isso que eu falo que a minha mãe é meu sinônimo de força maior na vida. Falou que é força, a pessoa se conseguir superar. Sua mãe, a minha, seu pai. Isso. E a força da mãe. E a minha mãe, depois de 5 anos, ela conseguiu retomar a vida dela. Ela conseguiu se expressar, ter amizades. Hoje ela tem um novo relacionamento. E eu nunca fui contra isso, porque muito nova ela ficou viúva. E então ela precisava de alguém, até mesmo porque os filhos casam, voam, vai embora, né? E ela ficaria sozinha, né? Mas ela é uma pessoa... Eu tenho essa crença em Deus e essa... vamos dizer, sanidade, mas não é dessa palavra que eu queria falar, essa mentalidade que eu tenho hoje, tipo, de falar com calma, reviver tudo depois de quase 15 anos, que faz 15 anos em fevereiro, porque a minha mãe me ensinou que a gente deve ser muito temente a Deus e entender os propósitos dele. E as coisas acontecem. E as coisas acontecem. Infelizmente a gente tem o dia de nascer e o dia de morrer. Mas assim, a história mais linda do isso não é isso, né? Como eu falei, essa é uma parte trágica da história. A história linda é que meu pai deixou um legado gigantesco de amizade, de exemplo de vida, de ensinamentos, de tudo. E não é porque ele se foi que a gente fala dessa forma, né? É uma pessoa que te traz boas lembranças. Boas lembranças. Quando no meu primeiro trabalho que eu falei, acho que eu já falei, eu trabalhava na caixa de estagiária e o prazer da vida dele era cozinhar, fazer a minha marmita, que eu almoçava no trabalho, e chegar com a minha marmita da comida dele, entendeu? Então assim, foi a comida que ele... minha filha está trabalhando e eu vou levar a comida
que ele fez. Isso. Então, assim, eram marmitas sempre muito bem elaboradas, né? Não era uma marmitinha comum. Não era arroz, feijão e carne, não. Assim, claro que tinha, né, gente? Que a gente a vida toda comeu isso. Mas tinha pratos e pratos. Inclusive, esse é um deles, né? Podia ser um arroz, feijão e carne, mas ele dava uma incrementada. Ixi, era uma gourmetizada ali, né? Era um arroz, feijão e carne gourmet. Gourmet, isso mesmo. E essa é a história desse prato de hoje, né? Ele tem Do filé de pirosca. isso. Ele Empanado. tem história, lembrança, saudade, alegria, tem tudo nesse Meu prato. pai gostava de preparar ele. Sim, muito. E até então a gente nem conhecia alcaparras, né? Que é uma coisa chique, né? E ele colocava. Ele sempre tinha um negócio assim diferente, Não, entendeu? não é que eu vou fazer um prato comum, Comum, fazer não. namorado. Ele tinha isso. Ele tinha também uma lasanha de feijão, de tutu de feijão. Nunca ouvi falar. Tutu de feijão. Essa eu não arrisquei a fazer, gente, porque realmente era só ele. Hoje Uma eu acho lasanha de tutu tutu de feijão. E era uma delícia. Ele fazia o tutu, Eu tô tentando colocava, imaginar aqui como que era. colocava na forma, lá na Marinex, depois vinha com molho, com queijo e tal. E ali aquele feijão dele era uma delícia também. Só que esse eu não me arrisquei fazer, tá, amiga? Porque ele é um pouco mais complexo. Esse aqui é o mais básico. Isso. E aqui a gente tá finalizando de fritar o peixe, viu, gente? Fritamos não, ela fritou os filezinhos no óleo quente. E aqui eu já coloquei para aquecer essa panela que ela vai preparar o molho de tomate e vai no peixe daqui a pouco, no próximo passo, né? Mas eu sou meio apressadinha, eu já coloquei a panela para aquecer. Eu adoro essas pessoas, porque esse tino, gente, quando eu comecei a cozinhar, eu fazia uma coisa de cada vez, fazia o arroz, depois ligava, porque eu não tinha aquele domínio da panela, do tempo, do negócio. Então, assim, essa pessoa que tá colocando aqui pra mim, eu queria ter uma pessoa dessa na vida, né? Eu cuido de 5 a 6 panelas ao mesmo tempo. E são panelas, né? São panelas, porque eu tenho 6 bocas, né, de fogão. Aham. Então cada boca está ocupada com uma panela. E eu estou cuidando delas ao mesmo Você tempo. administra bem essa situação. Eu, no meu caso, alguma coisa não seria tão bacana. Quando eu vou fazer almoço em casa mesmo, assim, como, né, aqui em casa é um fogão de 5 bocas. Então eu programo que, vamos supor, eu vou fazer o feijão, um arroz, uma carne e uma salada. Você já se programa. Aí o que demora mais para cozinhar? Ou o feijão ou a carne, né? Que eu acho que tá pedindo bem. Então, se for um feijão que eu vou cozinhar, eu ponho o feijão para cozinhar, vou preparando a carne. Quando aquele feijão está finalizando, a carne está finalizando, eu entro com o arroz no fogo e já vou preparar a salada. E aí, quando termina tudo ao mesmo tempo. Eu sou demoradinha pra fazer bem até hoje, mas eu tô bem mais ágil, sabe? A família do meu pai inteira, eles são muito rápidos pra fazer comida. Assim. Tem gente que come e vem As minhas tias, elas. Eu falo assim que esse dom de cozinha é da família do meu pai. As minhas tias fazem assim, se você der uma festa pra ela fazer, ela faz de tudo, do docinho até o buffet. E é assim, rápido. muito rápido. Então, essa tia mesmo que fez a filé parmegiana, que me trouxe essa lembrança, ela faz umas coisas no piscar de olhos. Você nem percebe. Eu tô pensando o que vai fazer de almoço, ela tá com o almoço dela pronto. Tá pronto, minha filha, tá aqui, vamos comer. É isso. Gente, e nós incrementamos alguns ingredientes no nosso molho, né, Marta? Sim. Nesse meio intervalo, enquanto fritava os peixes. Os peixes, nós inventamos aqui uma... Vamos colocar além de um pouquinho de alho, porque o alho é exclusivamente para o arroz, mas a gente vai colocar um pouquinho nesse molho. Vamos dividir com... Isso. Então tem cebola e um tomatinho fresco, porque por mais que é molho de tomate, para trazer essa suculência, né? Pra dar uma incrementada. Isso mesmo. Então a gente vai fazer agora um molho. Vou tirar aqui a última remessa de peixe. Tá fritando. Uma pirosca aqui, que não é qualquer peixe. É, pirosca. Tô falando, gente, meu pai era... Mas se você não tiver esse peixe aí na sua região, pode fazer com um outro peixe, um outro filé. Pode ser a tilápia, pode ser a merluza, qualquer um outro filé de peixe. Normalmente peixes que não tem todo espinho, né? Que tenta fazer esse filé. Então vai ficar ótimo. Ó, gente, a gente vai assar, vai tirar porque vai assar também, né? Vai ao forno, né, Marcos? Não precisa ficar tão douradinho. Não corre risco de queimar, tá? Se você tiver fitness,
Só lamento. Essa não é uma receita pra você. Será que não tem aquela opção de fazer na air fry? Vai ficar outro gosto, né? Vai ficar um outro gosto, mas você consegue empanar esses peixes e ir preparando eles na air fry. Mas ainda assim ele não vai ficar tão fitness porque temos o presunto e o queijo. Sim. Aí você vai ter que tirar aquele pezinho fora da dieta. Né? E sem culpa, né? Chuta o balde, só um dia, porque nada não. Aí na segunda-feira você vai lá e busca o balde de volta. Isso, é uma eterna chuta e busca, né? Chuta e busca, eu vivo isso. Ó, eu tento, quando eu vou lá no restaurante da Marta, a gente comer assim, porque lá tem uma variedade gigante de vegetais, de legumes, de salada. Então eu tento fazer o quê? Uma fonte de carboidrato. Eu tento, tá? Tem dia que eu chego lá, tem uma dobradinha e eu já saí todo o plano. E aí eu tento uma fonte de carboidrato, ou arroz ou purê, enfim, uma proteína, né? Uma não, até pode ser duas, carne e ovo, e bastante salada, vegetal, legumes. Mas, gente, quando eu chego no sábado, que essa pessoa faz aquela feijoada, eu chuto o balde, não, eu jogo ele pelo muro, assim, pra eu nem achar o rumo dele. Vai embora, balde. Vai embora. Segunda-feira eu compro outro balde. Se esse quebrou na jogada, gente, já vou colocar aqui que a panela tá bem aquecida já. Colocou o azeite. Isso, azeite. Vou colocar um pouquinho de cebola. Gente, a cebola, como ela demora um pouquinho mais, daqui a pouquinho eu coloco o alho. Opa, Tem gente que coloca primeiro o alho, depois coloca a cebola. Eu acho que ele queima mais rápido, né? Do que a cebola. Tem as controvérsias, Né? Cada um no seu quadrado. No seu quadrado. Amiga, toma conta do seu alho. Essa espátula que a gente vai misturar. Tá bem quente a panela, então o azeite já aqueceu bastante também, tá vendo, né, Márcia? Viu que eu coloquei a panela pra fritar, pra aquecer. Tudo cronometrado, entendeu? Então eu coloquei um pouquinho de alho aqui agora. Vou tirar aqui essa panela. Isso, que essa gordura que a gente perde milho tem um detalhe, viu? A pessoa aqui é um pouquinho desastrada também, mas tá tudo sob controle aqui hoje. Nada foi derramado e nem quebrado. Graças a Deus. Nem será. Nenhum acidente. Nenhum acidente de percurso. Vou colocar aqui um molho pertinho dela, como ela quiser. Gente, aí quando tinha esse prato lá em casa, era assim, não era só... Meu pai tinha esse negócio de abundância também, sabe? Como eu falei lá nesse lugar que é o leilão, que é a gente fala sítio, né? Pra pessoa entender o que é isso. Mas a gente fala leilão de gado mesmo. Só que com o falecimento dele, a gente desfez o curral, as coisas e ficou só um terreno, né? Mas vai ser o eterno leilão lá. Ele fazia pra todo mundo. Ele não tinha negócio de fazer, não vou fazer pra casa não. Era assim, fazia pra abranger. Isso. Ele sempre teve esse negócio de que, tipo, eu lembro de uma coisa que eu falo assim, gente, porque hoje em dia a gente tá vivendo uma época diferente em questão financeira, né? Energia cara, tudo caro, mercado caro, mas ele, lá no leilão tinha apenas um padrão, com 5 casas, um padrão de energia. Então, assim, a energia quem pagava lá era ele e meu tio. A água tinha cisterna, então assim, hoje, depois que eles faleceram e tudo, a gente já conseguiu desmembrar porque cada um consegue pagar sua energia e tal. Mas até isso, assim, que eu acho que é uma coisa que nem vem ao caso, mas assim, ele tinha essa coisa de que era pra todo mundo mesmo, aquilo ali foi um sonho sonhado por ele, construído por ele, e era pra todo mundo usufruir. Colocamos uma cebola. Um tomate em torno de 2 dedos de alho. Isso. Vamos esperar um pouquinho esse tomate dar uma cozidinha, né? Dar aquele tchan, né? Enquanto você espera, você me responde assim, baseado na história que você tem com seu pai. Qual a primeira lembrança que você tem da infância com o seu pai? Ele buscando na escola. Ele te buscando na escola? Ele fazia questão de buscar a gente na escola. E isso pra você era muito válido, muito válido. A gente tinha até, assim, é claro que ele viajava muito, né? Então cada dia era uma pessoa que buscava a gente na escola. E eu tenho uma prima que ela até brincava, porque sempre era eu, meu irmão e os filhos do meu tio. Como eu falei, eles eram sócios na vida e tudo. O carro era cheio. Era cheio. Então assim, tinha dia que era meu pai, tinha dia que era meu tio, tinha dia que era meu avô paterno, tinha dia que era meu avô materno.
Aí eu tinha uma prima que falava que a gente era tão rica que a gente tinha um motorista por dia. E as amigas dela acreditavam da gente. Era fantasiosa. Aham, ela falava que tinha um motorista, que ela era muito rica na escola. E assim, gente, não, é cada situação, é cada coisa que a gente lembra com tanta saudade, sabe? Então a lembrança mais viva que eu tenho do meu pai, assim, de primeira infância, porque claro que teve muito mais, claro, né? Que ele... Ah, tem outra lembrança também que eu não lembro claramente, mas muito me fala e eu sei disso. É que quando bebê eu era muito alérgica a leite, a lactose. Então eu tomei já leite de tudo. De cabra, de búfala. E eu lembro, assim, dele ir muito atrás disso, né? Os amigos que tinham fazenda com búfala, com cabra. E muito atrás do leite, porque eu era muito doentinha, assim, muito raquítica mesmo, gente. E a família tinha que ir atrás do leite. E se não, aí era ele que se prontificava aí. Era ele. Então isso também é bem presente na minha memória, assim, dele. A minha mãe ficava ali por conta de cuidar da gente, claro. A mãe ficava, né? Igual aquela história das cavernas, a mãe ficava na caverna. Isso. E o pai saía na caça. Sobre isso. Sobre isso. E se você pudesse, Mari, voltar assim no tempo, você voltaria onde? Quanto tempo atrás? E por quê? Eu voltaria, não que eu não tenha, tipo, aproveitado a vida com meu pai, porque, assim, eu teve uma fase que eu fiquei bem próxima dele mesmo, assim, foi recente, bem próximo dele falecer, eu ia muito aos leilões com ele. Então, eu estava já mocinha e ele gostava de me carregar, e só nós dois. Eu voltaria nessa fase. Na fase eu poderia ir em todos. Acompanhá-lo em todos, entendeu? Uhum. Eu voltaria nessa fase para eu aproveitá-lo mais, assim. Porque até então a minha infância foi muito boa. E essa fase da minha adolescência, por ser interrompida por esse fato... Seu pai morreu, você tinha... Isso, eu tinha um companheiro, né? Eu tinha um exemplo de... Eu tinha 16 anos. Eu tava, assim, no auge da minha responsabilidade, vamos dizer assim, porque eu tava no meu primeiro emprego, empregada. 16 anos, eu tava no primeiro emprego. Ele tava super feliz pelo emprego que eu tinha conhecido, porque ele sempre sonhou, né, com isso. E aí eu queria muito, tipo, viver mais disso com ele, sabe? Dar mais orgulho pra ele. E hoje eu falo, olha, gente, independente da sua formação acadêmica, da sua condição financeira, é isso que a gente leva pra vida, né? As lembranças, sim. Né? As boas, e as más também, mas as boas eu acho que elas fazem. E essa força de vontade, essa vontade de viver, ele tinha muita vontade de viver, muita vontade de viver. Mas enquanto vida ele teve aqui na Terra, ele fez de tudo, de tudo. Eu vou colocar agora esse... Um molho de tomate, porque... molho de tomate comum, né? Que a gente compra no supermercado. Isso, pode usar o extrato também, né? Se a pessoa quiser. Pode sim. O extrato temperado do jeito que a pessoa quiser. Isso mesmo. Ele é mais consistente, assim, o extrato, né? Mais grossinho. Então, se você quiser colocar aquela velha aguinha, assim, né? Uma aguinha pra dar uma diluída. Vamos render, fazer render. Vamos fazer render o negócio. Eu vou colocar até uma aguinha aqui. Isso, eu já ia te dar uma piscadinha. Você ia piscar pra mim? Aham, tipo assim, amiga, põe uma pra gente. Não, mas a gente tá em tanta sintonia hoje que gente, até com a gente vai passar daqui a pouquinho, ou a minha videomaker, minha camera girl, vai filmar nosso look, que foi muita sintonia, não foi combinado. Não foi combinado e a gente veio assim. A sintonia foi total, a paleta de cores off, com nude, o nosso estilo. Não, hoje tá sintonia total. Graças a Deus. Aqui se conspirou a nosso favor. Gente, ó, não é porque eu tô aqui gravando na frente da câmera, não, mas é tudo muito leve, viu? Aqui não tem nada tipo assim, ó, metódico, arrisca, tipo Jacan no Masterchef, sabe? Não, bora, acabando o tempo. Acabando o tempo, não. Não, aqui é de boa. O cozinheiro faz o tempo aqui. É como se você estivesse na sua casa mesmo, né? Nós estamos curtindo. Isso, é isso. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, porque eu sou bem curiosa. Ai, eu adoro gente curiosa. Eu adoro esclarecer dúvidas. Se você pudesse trocar de lugar com alguém, Eita, hoje, essa pergunta... com quem que seria? Tipo, eu quero ficar no lugar do fulano de tal, hoje.
Só um dia só, não precisa ser a vida toda não, só um dia. Essa foi boa. E ela tá pesquisando lá no Eu Google tô. dela. Gente, é porque assim, é uma pergunta que envolve muitas áreas, né? E a gente tem que ter uma explicação pra ela também, o porquê. Exato, eu quero saber o porquê. Não vai ser assim, se eu vou trocar de lugar com fulano de tal e pronto, né? Eu quero saber o porquê. Deixa eu pensar aqui quem, porque... E o Google? E o Google dá uma bugada aqui, né? E o Google carregando. Então... Eu gostaria de estar no lugar de quem? Gente, ela me pegou com essa pergunta. Olha, de verdade, eu gostaria de estar no lugar de Deus, sabia? Por quê? Ah, eu acho que é um lugar tão difícil de ser. Mas eu Não, gostaria na minha- muito de ter o coração que ele tem. O coração de Deus. Isso. Porque assim, a gente lendo a Bíblia, né? Eu não sou a pessoa que tem a Bíblia de cor, mas sabendo pouco, a gente sabe que Jesus amou como ninguém ama. O cego, o surdo, a prostituta, o mendigo. E às vezes a gente aqui na Terra, a gente tem um pré-julgamento, a gente fala um pré-conceito, né? Que é um pré-julgamento. Com as situações, com as pessoas, só que isso é do ser humano, né? A gente se acha no direito. Isso, né? a gente se acha nesse direito, né? De julgar o outro. Quando na verdade, Deus não julga a gente, né? Na E verdade. arrumando o peixe vou. na... Sem querer te interromper. Claro. Vou passar pra cá, pode ser? Pode ficar mais próximo. Jesus, ele não julga, ele nos ama incondicionalmente, ele Do tá, jeito que você é. ele tá apto a nos perdoar todos os dias. A gente erra, falha e ele tá ali fazendo de tudo pela gente, né? Então, eu queria estar no lugar de Deus pra ter um Pra pouco. ter esse coração. Isso, esse coração, esse amor. Porque eu não vou falar pra você que é só você que julga, que eu não julgo, que é só você que erra, que eu não erro. Porque a gente é como se fala, né? Tem dia que a gente vai praticando esses atos, né? Isso, vou precisar de uma concha, né? Que a minha assistente é muito eficiente. Eu Já tá eu li os seus pensamentos de falar, a gente Eu tô tá falando, gente, não precisa nem dar piscadinha, ela já tá vendo tudo. Então vamos lá, eu gosto de colocar um molho abaixo dos filés porque ele fica bem suculento, suculento. né? Então a gente vai colocar aqui uma caminha de molho. A câmera já tá lá assim, ó. Já tá lambendo os beijos nossa câmera girl, nosso videomaker. Então pronto, só pra dar uma forradinha mesmo, viu, Marta? Só uma caminha. Só uma caminha. Agora eu vou colocar essa concha aqui, que nós vamos Ela é pegar. organizada, gente. Deus tá Tem vendo. gente que é desesperada assim, sabe? Ai, Deus, que meu marido nem minha mãe não veja esse seu comentário, que eu sou toda organizada, amiga, Não, mas aqui amém. ela tá sendo, então eu tenho que elogiar o que eu tô vendo. Meu marido, gente, foi a primeira pessoa que falou assim pra Marta. Então que ele falou, amiga, Você tem certeza? Você tem certeza que você vai levar ela? Você tá acreditando realmente? gente, né? tem base nisso. A pessoa que mora comigo há 7 anos, não, fazer 7 anos de casado e namora há Comendo mais. sua comida. Come da minha comida. Eu falei pra ele, eu falei, parece que você não come da minha comida, né? Falando dessa forma. Eu acho que ele fica com ciúmes. Eu também acho. Ele não quer perder o posto, gente, de melhor cozinheiro lá de casa. Ele não quer perder esse posto por nada. E aí você vai aqui, você vem aqui, Ao vivo. ao vivo, no YouTube, aí você faz uma Mostrando. receita, e aí o mundo vai ver a sua receita. Gente, na Isso. casa de vocês tem mosca? Porque aqui tem. Aqui é ao Aqui vivo, também. né? Então a gente fica assim, ó. Tocando. É igual um regente. Tocando pra lá, toca pra cá. E eu tô tentando montar aqui um quebra-cabeça. Ó, a gente vai encaixando. Eu adoro esse negócio de. Desculpa. Não foi nada. Sem agressão, Acontece. gente. Ao vivo é assim. Gente, eu tô salivando tanto, vocês não têm noção. Gente, que honra. Eu peguei o maior enfrentário que eu tinha aqui. Olha, eu vou encaixar uns pedaços aqui menores. Você pode encaixar o tanto que der pra encaixar. E É, porque não vai faltar Bocas para degustar. para degustar. Gente, a plateia que tá ansiosa, viu? Todo mundo aqui esperando assim. Vocês pensam que são nós duas? Então eu vou colocar aqui por cima. Tem a câmera. O companheiro da câmera. O meu companheiro, que foi, talvez ele companheiro chega. dela, o meu companheiro. A minha outra filha pequena. Outra que vai chegar daqui a pouco. E é isso. Mais um outro gel.
Gente, aqui na casa da Marta é sempre é igual coração de mãe mesmo. Sempre cabe mais um. Eu morei 1 ano e meio aqui do lado e os convites eram sempre, viu? Às vezes eu tava muito cansada, já tinha até feito o almoço e não vinha, mas assim, o convite era sempre. Ó, eu consegui encaixar todos. Tá todo mundo encaixadinho. Vou colocar mais um molho por cima. Molhozinho. Isso. Acho que a gente pode tirar, que senão vai começar a mudar. É aqui, amiga? Isso, ó. Tô até íntimo do fogão dela, Sou gente. esperta demais, já viu. Você sabe que off é desligado, né? Não, nesse inglês aí eu participei, amiga. Meu inglês é bem assim, precário, mas desse inglês aí, ó, yes, no, thank you, off, on, a gente vai saber de tudo. Tudo isso quer dizer morena em francês? Isso, tudo isso tudo isso quer dizer morena em francês. É aquela velha frase, né? Ui, deu uma pipocadinha aqui. Morena em francês. Tudo nesses casos, I don't speak English. Se o brasileiro sabe falar. I don't speak English. Sorry, enfim, né? I don't speak English. Gente, e vocês que estão vendo aqui, vocês vão curtir minha receita, né, gente? Vocês vão comentar? Comenta, gente. Fala assim, eu colocaria isso, colocaria Isso, aquilo, sugestões, né? isso mesmo. Ei, isso aí, ó, não tá bom. Tá não. errado, né? Assim Ou que isso nunca não. assim, desse jeito. Você fala das moças também aí nos comentários. Que aqui também tem, na sua casa tem. Mosca, aqui também pode. Tentando forrar aqui todos os filés de uma forma bem generosa, né? Eu quero que sobre um pouquinho, que depois eu vou colocar em cima da mussarela. Gente, a minha boca tá salivando realmente. Nós usamos aqui em torno de 1 quilo de filé de peixe. Você viu como que rende? Muito. Porque você empana, passou no ovo, passou nas farinhas. Ele rende bastante. Então é um prato assim, bem... Eu vou tirar aqui dessa econômico. chama, porque senão vai reduzir muito esse molhinho aqui. Sim. Molhadinho, bem coberto aqui os filés. E agora eu vou começar a montar aqui pra gente levar ao forno. Enquanto o forno funciona, a gente faz o arroz, né, Marta? Exatamente. Viu? Ela tá aprendendo a fazer, a organizar Tá vendo? a refeição. Gente, é Enquanto tudo uma esse questão de vai prática, assar, né? Vai assar não, na verdade é só pra ter uma derretidinha no Sim, queijo, só uma né? gratiadinho, né? E aí nós vamos preparar o arroz. E tá tudo ok. Ô, gente, mas é uma segurança também que a gente faz aqui com ela do lado, que eu não sei não se isso aqui vai ter Por quê, gente? se isso aqui vai ser tão seguro lá na minha casa, viu? Não sei porque as pessoas ficam assim, desse jeito. Você pode colocar também ele ralado, né? O presunto. Pode sim, o ralado. O fatiado nós temos aqui hoje. Porque na hora que você for tirar da forma, não desmancha tanto. Isso E mesmo. todo mundo come presunto. porque se Na for hora de assim, ó, recortar. Ó, eu e Só minhas um pouquinho. técnicas de Distribuição. Isso. Eu tenho essa. Na lasanha também eu faço a mesma coisa. distribuição e logística. Inclusive, que também é um prato que eu faço bastante e é muito bom, porém não tinha Lasanha? história, né? Não é a lasanha De mercado, amiga? Não, aquela que seu pai fazia de tudo de feijão? Não era. A lasanha bolonhesa mesmo, carne Normal. moída, pó de frango, né? Com... Mas É uma receita. primeiras lembranças de infância do prato que eu gostava de comer. A lasanha é uma história que é um prato que eu faço com frequência, então assim, mas ela não tinha história, né, pra trazer aqui. E esse aqui tinha uma história pra contar. E é o diferencial do nosso canal. É a história que o nosso convidado traz. E, gente, cá pra nós fica tão gostoso, né, de escutar histórias das pessoas, né? Outro dia eu assisti acho que é Camila, aquela moça que trabalha na Iveco aqui, que fez o Camarão Internacional. Uhum. Então, assim, a gente olha as pessoas, tava falando sobre isso com a Marta pouco antes da gente gravar. As pessoas têm feridas, elas têm histórias, elas estão talvez doentes mentalmente, porque hoje é uma coisa. Então, assim, o fato de você conversar, ter alguém para partilhar, isso é muito importante, né? E colocar pra fora, né? O que tá dentro de você. Porque Exatamente. às vezes aquilo fica guardadinho e aí ninguém sabe que tá guardadinho. Quando você vai. Exatamente. Igual a Camila, né? Eu a conheci através do canal. Você conheceu ela aqui. Isso, que eu sou telespectadora, tá? Não sou só convidada não do canal. E aí, se você olha ela é uma pessoa pronta, muito alegre, muito espontânea. Sempre foi daquele jeito. Pelo que eu percebi, vocês conhecem há bastante tempo, você mesmo falou isso.
Mas a gente não pensa que a pessoa passou por isso, né? Nunca imaginei que ela pudesse ter passado por isso. É igual eu falei, eu nunca me vitimizei e usei essa história do meu pai pra dizer, ai, coitadinha, ela é a filha do... O pessoal fala essa palavra que eu nem gosto de falar, que é finado, de Eclésio, né? Eu não gosto dessa parte, eu gosto de lembrar do meu pai com a referência que ele teve, a pessoa que ele foi, entendeu? Então, assim, o carinho que ele tinha pelas pessoas, que me ajuda, minha amiga. Pra você. Ó, vou colocar um recibo aqui, bem simbólico, que sobre um pouquinho eu emocionei na hora de colocar Só pra dar um colorido. no peixe, né? Eu fiquei emocionada, eu acho, assim, salivando mais que tudo. E ela queria colocar o molho todo de uma vez. Então a gente vai fazendo aqui no meio, assim, uma coisa meio artística, né, Marta? Uma colorida. Vou desenhar aqui em cima. Isso. E eu esqueci só de uma coisa, mas ela vai aqui por cima agora. As alcaparras, gente, elas iriam por dentro. Romo. Você tinha noção disso? As alcaparras, elas iriam por dentro. Ela iria embaixo do presunto e da mussarela. Porque o gosto ia soltar ali no molho. Ah. A gente vai ver o que a gente pode fazer aqui, tá? Não é por isso que a gente também vai deixar de A gente vai desistir da receita. Não. É mesmo porque quando começa a derreter o queijo, ele vai A gente invadindo pode ali. levantar aqui uma bordinha e jogar elas nas laterais. Então você me ajuda? Ajuda. Você quer jogar ou você quer levantar? Eu acho que é melhor você levantar. Eu levanto as bordinhas. Então, gente, alcaparras, logo depois que você vai umedecer lá os filés. Antes do presunto e do queijo. Isso. Aí a Olha, gente faz assim, ó. A pessoa que tem uma delicadeza é diferente. Olha isso. Se você desistir, na sua casa também pode acontecer isso e vai acontecer. A vida é assim, né, Marta? Você não tem que desistir no primeiro obstáculo. Porque ela quer liberar o sabor das alcaparras. Você que não conhece alcaparras, experimenta que vale a pena. Gente, foi tão engraçado o dia que a minha tia fez essa receita. Meu primo chegou lá falando pra mim, eu vou lá no mercado comprar alcachofra. Eu falei, não compra alcachofra não, que não vai dar certo não, porque a alcachofra é podre. É alcaparras. É uma erva, né? É aquela... E ela é... E aí... Eu falei, não vai dar certo não. Aí acabou que ele não encontrou, porque era domingo e pouco, no mercado Não aberto. encontrou alcachofra. Alcachofra nem alcaparras. Aí colocamos azeitona, mas não ficou a receita original. Não ficou. Então a gente vai colocar hoje aqui dentro. Gente, essa Marta, ela tem jeito pra tudo mesmo. Não, eu falo assim, você não desiste. Na cozinha, se der errado, não tem receita que dá errado. Você faz ela dar certo. Acho que esse aqui vai pra lá. Nas bordinhas. Nas bordinhas aqui, ó. Até porque quem não gosta... Pode tirar o meio, né? Verdade. Já vou dar uma solução pra quem não gosta. Então vamos dizer que foi proposital a gente não colocar nela toda, entendeu, amiga? Fica mais bonito. Mas em casa também pode acontecer, viu? Gente, se você quiser jogar um pouquinho por cima, mas fica a seu critério, você que manda, a receita é sua. Isso. Eu tô aqui só pra adaptar mesmo. Pronto. Agora nós vamos levar ao forno enquanto decidimos fazer nosso arroz. Vamos fazer o arroz. É a horinha que a gente... A gente já volta pra cá. Então, o momento tão esperado chegou, né? Finalizamos o nosso prato de hoje. Vamos provar. Estou ansiosa para provar. É pra isso que a gente tá aqui, né? Sim, agora é um momento muito feliz. Já se falando em felicidade, defina pra mim. Qual a sua definição de felicidade? Gente, ela tem umas perguntas assim chave, né? Então, eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza, né? Ter família por perto.
e o coração bem alinhado com Deus também. Essa é a sua A minha definição de felicidade. família próxima e o coração alinhado com Deus. Isso. E claro que também saúde, né? Tem dia que a gente amanhece um pouquinho gripado, indisposta, e a gente começa a dar tanto valor na saúde, né? E na vida. Então resume-se em isso: saúde, família, Deus. Essa é a definição de felicidade para nesse momento. A minha definição de felicidade é provar essa pirosca que eu passei o dia inteiro cuidando desses filés. Bem acomodados, Bem acomodados. Olha o prato, olha a beleza desse. Vou confessar que a gente poderia ter feito um pouquinho mais de molho, mas tá tudo certo, gente. Só tá dobrar um pouquinho ótimo. a dose do molho em casa e tudo Você pode. faz uma quantidade maior e tá tudo ok. Mas pra mim tá tudo feliz, maravilhoso. Perfeito. Eu tô aqui, ó, com a mão no talher. Não, ela tá arrumada. Eu vou me armar também. Gente, a minha boca tá salivando desde a hora que a gente começou a montar, né? Então agora não tá diferente. Vamos ver se tá semelhante ao que você comia na infância. Vamos lá, vamos lá. E exatamente igual não vai ter, né? Não. O meu não quer vir, não. Muito bom. Eu não me lembro de ter provado peixe com presunto e queijo. Não me lembro. Sem mentira nenhuma. E qual é a sua nota pra esse presunto e queijo no... Deixa eu começar mais um pouquinho. Enquanto você vai comendo também, né? A gente vai comendo. E aqui a gente pode falar de boca cheia. Essa é a vantagem. Porque senão vai ficar só a boca fechada mastigando, né? Não quero nem saber do arroz, nem da salada. Eu como boa e fiel do arroz, gente, minha mãe come tudo com arroz, então assim eu tô ficando, acho que uma cópia dela. Muito, muito bom. Deixa eu provar o arroz que a Dona Ari fez. Pra dizer que sou fit, vou comer um pouquinho de alface, eu sou fit, viu, gente? De verdade. Se você não tava lembrando da arroz, eu não tava lembrando era da salada. Deixa eu copiar um pouco aqui, né? Dona Ari, tá tudo ok. Tá? Pode falar pro Rômulo que você recebeu o certificado de cozinheira. Ele está logo ali, escutando essas palavras, então... E ainda fez assim. E ficam aqui, só observando a gente, assim. Vamos comer, gente? Servidos? Dona Ari, parabéns. Pra mim, na minha opinião, está aprovado o seu prato. Gente, isso aqui é quase assim, é uma aprovação de Masterchef. Façam esse prato na casa de vocês, que vocês não vão se arrepender, tá? Dúvidas, comenta, pergunta, que a gente vai tentar responder, né? Isso mesmo. E se você não tem ainda conhecimento de alcaparra, gente, faz todo sentido colocar ela, dá um toque especial. Dá um tá? toquezinho, ela tem um salgadinho, tem todo um saborzinho ao alcaparras. Faz a diferença, tá? Dona Ari, muito obrigada por ter vindo, por ter compartilhado a sua história com a gente. Imagina. Tá? Em casa também pode, é isso. É história, é sorrisos, é momentos em família. Não tem como não ter sorrisos bons onde tem comida boa, né? Com certeza, né? Faz todo sentido. Eu que agradeço pelo convite, pela honra de estar aqui. Como eu falei, conheci a Marta há pouco tempo. Pouco ela sabia. Já me ama. A gente falava, ela é minha eterna vizinha. E eu a dela, claro, né? Ela sabia pouco da minha história, então foi um prazer compartilhar com ela tantos momentos, histórias, lembranças, saudade, como já falei que esse prato traz. Por você ter essa disponibilidade, essa generosidade em compartilhar a sua história e a sua receita com a gente. Imagina. Na casa também pode, é isso. Histórias e receitas. E você que está aí acompanhando, compartilha com seus amigos.
se inscreve no nosso canal, comenta, fala pra nós o que você tá achando disso e o que você quer ver aqui nesse canal. Isso aí. Vem com a gente, vem nos seguir. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima.